Oba, Fala, meu boa velho. E noite. aí? Tá De bom? boa? Aí sim, velho. Como é que Beleza. você tá? Tudo certo, cara, tudo certo. Tava atendendo até agora há pouco. Não é o Glorioso, velho. Eu pensava que Não, você não, tava tomando uma dose de Glorioso agora. essa hora não pode, essa hora não pode. Pra quem tá por fora, Glorioso, vulgo café. Café preto, do bom. Aquele raiz, aquele que move a sociedade Raiz. brasileira, né? Amém, velho. Jeff, E aí? se apresenta aí pra galera, velho. Vamos Quem é lá, você, Jeff? vamos lá. Quem sou eu? Sou um menino aí que começou a estudar nutrição quase 10 anos atrás, na verdade. E Caraca, velho. que, pois é, o tempo passa, eu fico abismado com isso, cara. A gente vê os cabelos brancos, as rugas aparecendo, enfim. Eu sou nutricionista, sou formado aqui em Brasília na UNB e tem alguns anos que eu sou um entusiasta, enfim, gosto muito de estudar coisas diferentes e coisas sem solução. E por isso que eu acho que eu gosto tanto de estudar microbiota, saúde intestinal, essa bagunça toda aí. É sobre isso que a gente vai conversar aí hoje, né? E você, Rinaldo, Exatamente. quem é você? Todo mundo já te conhece? Cara, eu não, claro que não. Meu nome é Rinaldo, eu sou nutricionista. Eu sou formado um pouquinho mais cedo que você, há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Conheci você através do Valentim, também Grande uma Val. figuraça aí, né? E eu gosto de estudar muita coisa. Só que eu confesso a você que microbiota é uma coisa que eu deveria ter estudado um pouco mais, mas eu estou tentando corrigir isso. Estou buscando conhecimento, trocando umas figurinhas com você, né? Boa. E a minha primeira pergunta, na verdade, tu já respondeu, porque assim, eu microbiota há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando se tinha um congresso grande e alguém ia falar sobre microbiota, era tipo, ai caralho, a vez esse cara falar de microbiota que a gente nem vai aplicar, nem vai usar para isso, para porra nenhuma. Sim. Mas houve uma mudança para outro extremo recentemente. Recentemente de um ano e pouco para cá. E o tema começou a passar a ser mainstream. Começou a todo mundo começar a falar, todo mundo começar a abordar. E hoje em dia, a microbiota realmente passou de uma coisa underground para uma massificação, digamos assim. Uhum. E isso vem com benesses e vem com alguns problemas também. Malésias. Como qualquer outro, exatamente, como qualquer outro tema que ninguém falava e começa todo mundo a falar ao mesmo tempo. Uhum. Existem muitos mitos e verdades sobre microbiota e eu gostaria que você desse os seus 2 centavos aí sobre o tema, falasse o que 0,001% do que você sabe, porque é o tempo que vai dar, né? Porque a gente sabe que microbiota dá para você falar, tipo, uma matéria inteira de faculdade só sobre microbiota, porque ela abrange tudo, todas as doenças, e atleta, desempenho, né? Sim, sim. Tá, vamos fazer uma breve introdução então sobre alguns pontos que você mesmo já tocou, uma breve reflexão sobre, enfim, essa baguncinha que vem acontecendo hoje. Depois a gente entra em alguns temas específicos, enfim, não sei se você tem um roteiro aí, a gente Yes. não conversou nada sobre isso, né? Então, Eu vai, gosto vai na assim, na história. surpresa, velho. Show. Então, Rinaldo, primeiro de tudo, cara, realmente é algo que se popularizou bastante e isso é bacana. Eu enxergo com muito bons olhos no sentido de que as pessoas estão conscientes de que existe um mundo ali, um bioma dentro de nós e que ele interfere ou tem conexões com a saúde. Isso é sensacional. Mas especialmente de um ano para cá, como você disse, me assusta como está sendo banalizado no sentido de banalizar exames, banalizar protocolos, banalizar probióticos, etc, etc. Então, e assim, a gente sabe que se torna mercadológico, né, em algum momento. Então, um assunto vem à tona e, lógico, a indústria e todo um movimento empresarial começa a ver como ganhar dinheiro em cima, em torno daquele processo. E aí vieram os exames de microbioma, vieram, enfim, o boom dos probióticos, e que já dando alguns pareceres. Exame de microbioma, a gente, para quem quer se manter, vamos dizer assim, à luz da ciência,
analisado o perfil de microbiota, já, entre aspas, é algo ultrapassado e que a gente está vendo que é algo que não tem muita funcionalidade no dia a dia. Primeiro ponto importante, mas vamos discutir um pouco mais isso talvez no futuro. Um ponto relevante é que quem quer se realmente manter à luz da ciência, que eu até comentei contigo um dia desse, vamos estudar metatranscriptoma. Olha que nome chato, que nome complicado, né? De maneira simplória, para até todo mundo entender de onde está surgindo esse bate-papo, estudar ou saber que eu tenho uma bactéria X no meu intestino é eu saber que, por exemplo, existe uma pessoa ali naquele ambiente. Agora, as pessoas, como as bactérias, são boas e ruins. Depende do ambiente onde você insere aquela pessoa e dos estímulos que você dá àquela pessoa. Traduzindo isso para as bactérias. Eu saber que tem uma bactéria no meu ambiente intestinal não diz muita coisa porque eu não sei qual metabolismo que ela está exercendo. Se ela está produzindo coisas boas ou ruins para mim e principalmente a interação delas com todo o contexto bacteriano daquele intestino, que é o ponto principal. E isso é quantificar microbioma, saber qual bactéria tem naquele ambiente intestinal. Agora, se isso não importa tanto, a gente vem para o mais recente, que é justamente a questão da metatranscriptoma. Se não importa saber qual bactéria, e sim o resultado, o metabolismo que ela está exercendo, quais enzimas ela está expressando, o que ela está produzindo naquele intestino, vem os exames de metatranscriptoma para trazer isso para a gente. Eles quantificam ou eles medem vias metabólicas que estão expressas no meu intestino. E é importante que não só de bactérias, mas do bioma como um todo. Então, de vírus interferindo nesse processo, de fungos, de leveduras, etc, etc. Então, acho que já deu para dar Uma botar uma pulga atrás da introduçãozinha. orelha da galera, né? E você falou uma coisa interessante. Existem bactérias boas e existem bactérias ruins. Bactérias ruins. Me corrija, exatamente, me corrija se eu estiver errado. Uma bactéria boa, ok? Fora de um contexto, como ela começa a se multiplicar de forma descontrolada, ela começa a aumentar a quantidade das espécies da mesma espécie que ela está lá no intestino. Isso, qual seria a repercussão? Ainda assim, nesse contexto, ela poderia ser considerada uma bactéria boa? Não. Por isso que a gente não classifica bactérias como boas e ruins. E por isso que a gente não classifica pessoas como boas e ruins. Ah, não tem uma auréolazinha ou um chifrinho? Não, tem, lógico. Então, pois é, cara, é um negócio, por isso que é isso que a gente está falando. Então, assim, tanto que o conceito de desbiose é um conceito amplo no que tange. O conceito de desbiose qual é? É um desbalanço das bactérias, não se fala especificamente de bactérias patogênicas, mas inclusive a literatura já se torna muito cuidadosa ao falar bactérias possivelmente patogênicas e bactérias possivelmente probióticas ou possivelmente benéficas, porque tudo vai depender do contexto onde ela está inserido e do metabolismo que ela está exercendo. Então, não existe essa classificação e justamente vai depender muito do ambiente intestinal. E aí a gente pega um exame de microbioma que vê que a queimância mucinífera está aumentada, ou está numa faixa de 4%. Mas, aí tem estudos que mostram que se tiver acima de 5%, existe uma associação, lembrando que a associação não é a causalidade, com doenças, por exemplo, Alzheimer. Mas se estiver baixo também tem a associação, não é a causalidade, com obesidade. Nossa, Jefferson, e aí? E aí que, enfim, não presta para nada, no meu ponto de vista, eu saber se a queimância está mais alta ou mais baixa, porque ainda, mais uma vez, a gente está à luz da ciência para saber essas associações, e a gente está vendo porque, cara, mas a gente começou falando de um ponto extremamente importante. Não importa tanto se a bactéria está ali ou não. E nem a quantidade dela exatamente. Mas sim o metabolismo que ela está exercendo. E aí a gente entra nesse ponto. Os estudos, a maioria deles ainda foca bastante em quantificar bactérias. Antes eles quantificavam, enfim, ciência, quantificava em método de cultura, as bactérias vivas. Agora a gente vem avançando e a gente quantifica pelo DNA, pelo sRNA, enfim, SDC e sRNA, que a gente quantifica o material genético para saber quais morreram também nesse intestino. E agora a gente está caminhando para o que realmente parece que importa, que é o metabolismo que elas estão exercendo em cada ambiente. E não botar culpa em bactéria X ou Y. Desbiose é o desequilíbrio, seja, pelo crescimento de bactérias possivelmente patogênicas, 2,
pela falta de diversidade bacteriana, que parece ser um ponto-chave para que haja o desequilíbrio entre possivelmente bactogênicas e possivelmente benéficas, e três, falta de bactérias benéficas ou, enfim, possivelmente benéficas. Então, essas são três classificações, e desbiose você tem que ter um desbalanço desse que gere uma repercussão negativa a nível de saúde. Esse é o conceito de desbiose. Cara, o bicho é louco, velho. O Esse bagulho é negócio é louco. difícil demais, velho. O bagulho é louco demais, velho. Mas é bom, cara, é Caraca. bom. E aí você começa a estudar que, porra, uma bactéria, Lactobacillus gasseri, com a cepa específica, a STIP específica 677C, sei lá, foi suplementada em canadense e em 100 pessoas, 90 deu resultado positivo, em 10 não deu, mas a média do resultado foi positivo. E aí você pega uma gasseri que não é aquela que foi suplementada, passa aqui no Brasil e o seu paciente e dá merda. Desculpa até a palavra, mas constipa o Não, paciente. não. Aqui não Ou tem censura, não. que bom, amém. E aí dá merda, e aí constipa o paciente. Aí você, cara, mas eu estudei, eu vi que é bom e tal. Um exemplo que eu uso bacana para isso, talvez, então assim, imagina eu pegar uma bactéria, que é o Bolsonaro, e coloco ele no meio de um ambiente petista. Cara, vai dar merda, vai dar Caraca! problema. Ih, maluco, Entendeu? velho. Agora, essa mesma bactéria Bolsonaro, num ambiente propício a ele, ali de militares, por exemplo, vai dar bom. Então, a gente Caralho, tem que que analogia animal, velho. Pois é, Que então assim, a gente analogia tem que legal. pensar e avisar isso para o paciente, que a mesma bactéria para um pode ser bom, para o outro pode não ser, pode ser maléfica, inclusive, pode ser patogênica, inclusive. Mas eu acho que você Fantástico, há de velho. convir comigo que não é interesse da indústria que a gente fale mal de probiótico, né? Ah, com certeza. Não pode. Senão castiga. Pois é. Agora, uma dúvida. Sim, Nesse trend de microbiota saindo de underground para mainstream, eu observei um fenômeno parecido também, sabe com o quê? sim, Com testes genéticos comerciais e a sim. prescrição de testes genéticos comerciais. Antes era uma coisa assim, muito underground, de repente começou todo mundo a fazer curso de teste genético e aplicar teste genético e basear prescrição dietética em teste genético. Eu não quero entrar nesse tema, só quero fazer uma analogia, porque tem um trend agora recente que as pessoas estão fazendo exames comerciais de microbioma Uhum. e tentando aplicar uma dieta para controlar aquele microbioma. Fala assim, não, essa bactériazinha específica aqui está muito baixa, segundo o exame da sua microbiota. Vamos botar aqui, sei lá, essa comidinha especial para aumentar a população dela. O que você acha sobre isso? Cara, é surreal. Acho que é uma boa palavra. É surreal, porque É, justamente é tratar um tema extremamente complexo de uma maneira extremamente reducionista. simplória, Faz reducionista. isso, come isso que Isso, resolve. isso, que é a mesma coisa, é um outro jeito de protocolar as coisas. É um jeito mais, não é individualizado, não é individualizado, é protocolado. Cara, só para você ter uma noção, um exemplo que eu gosto de dar também em aula, vamos pensar que a gente tem só três seres vivos no nosso intestino: a grama, a ovelha e o lobo. Vamos supor que em um momento da sua vida você tomou um antibiótico e você extinguiu a ovelha. O que acontece com a bactéria grama? Provavelmente ela vai crescer demais. E com a bactéria lobo, ela vai morrer de fome. Ou ela vai mudar o seu metabolismo e vai se adaptar a comer outra coisa. Isso é um exemplo extremamente simplório para a gente ver como uma mudança de uma bactéria única, que pode ser uma bactéria-chave naquele ambiente intestinal, pode gerar uma repercussão absurda, tanto positiva quanto negativa. Positiva no sentido de eu colocar um probiótico que pode gerar repercussões interessantes, ou de eu colocar um probiótico, ou de eu tirar uma bactéria-chave naquele metabolismo e gerar uma disrupção, uma perturbação, que pode ser que nunca mais seja corrigida. E aí a pessoa, nossa, mas como assim? Sim. E aí já vem outros conceitos. Por isso que a gente fala muito de microbiota desde a formação, do jeito que nasce, das bactérias que pegam no meio ambiente, da amamentação, etc. Porque às vezes uma bactéria que você pegou da boca do seu cachorro quando você tinha 1 ano e que ela começou a se comensal no seu intestino porque ela encontrou um ambiente favorável para ela crescer
e se manter numa quantidade adequada, em equilíbrio com as demais, se ela sumiu e depois você pegou ela de novo com 20 anos de idade, aquele ambiente já não é mais propício para ela se alocar. Então, olha o quão complexo é o assunto para a gente tratar da seguinte forma. Você tem uma quantidade de firmicutes bacteroidetes desproporcional e firmicutes são mais fermentadoras de carboidrato, então a gente tem que fazer uma dieta low carb para diminuir. E firmicute, a gente está falando de um gênero inteiro de bactéria. Não é de uma cepa específica. Dentro do gênero tem os 1000 tipos diferentes, tem as possivelmente boas, as ruins. Eu posso dizer que, tipo, Firmicute é a mesma coisa que falar é um bicho, um macaco. Existem várias espécies de macaco. Ou é É falar cachorro, existe mamífero. várias raças de cachorro. É Ai, antes ai, disso, é caraca. falar mamífero, entendeu? Caraca, velho. É um nível assim, de querer forçar a barra para talvez vender algo e para trazer soluções, porque, enfim, infelizmente, as pessoas buscam certezas e os profissionais, com o anseio de atingir ou ajudar as pessoas, oferecem certezas. Mas, cara, eu acho que você, como eu, a gente não tem certeza de muita coisa, não, né? Não. Há só a morte. A gente vai morrer. Só É, isso. isso é fato. Meu velho, falando em soluções, em tempos de microbiota do magro, o que você. Eu sei que. Desculpa, tá? Já, porque você deve ter, tipo, já falado pra caralho disso, velho. Mas, pelo amor de Deus, pergunta outra coisa. Mas tem, no mínimo, 10 mil pessoas, porque eu nem falei sobre isso. Primeiro, porque eu sei que é um absurdo, mas eu sabia que você, tecnicamente, ia falar de uma maneira muito mais bonita, Uhum. muito mais perfeita também em Obrigado. relação à didática. Então me fala aí, velho, o que, que a gente pode extrair em relação à microbiota, probiótico e obesidade, enfim. O que, que tem Aham. aí, velho? Cara, o que a gente. Eu gosto muito do que o Bruno Zilber, que é referência em termos de microbiologia no Brasil, aborda, que ele fala o seguinte, que é o que a gente estudando, a gente consegue perceber isso. A microbiota, ela possui uma relação forte com as doenças, no sentido de, inclusive, alguns estudos mostram de causar doenças, mas elas também são impactadas pela doença. E aí a gente, num contexto mais, talvez até filosófico, o Bruno traz isso. A microbiota está associada com o desenvolvimento da doença, mas a própria doença retroalimenta aquele perfil de microbiota e elas entram num ciclo, vamos dizer assim, de uma dependência da outra. É difícil botar o que veio primeiro, né? A alimentação daquele jeito causou aquela alteração de microbiota e ao mesmo tempo a alteração da alimentação causou a doença e a alteração da microbiota corroborou com aquela doença. Mas enfim, de um modo geral, a gente vê que pessoas obesas tendem a ter um perfil não de microbiota, mas sim de metabolismo microbiano parecido. Como assim? Elas tendem, por exemplo, a produzir menos butirato, proporcionalmente às outras. E aí a gente vem para todo um contexto de metabolismo microbiano e saúde. Poxa, o butirato, ele vai lá e reforça a tight junctions, deixa aquele intestino firme. A gente sabe que um problema do obeso é endotoxemia, justamente a translocação de LPS, que aumenta a inflamação crônica, que corrobora com a obesidade. Então, poxa, a gente vê as conexões, ele produz menos butirato, o butirato deixa firme, se ele não deixa firme, fica mais aberto. Aumenta a inflamação e essa inflamação corrobora com a obesidade. Só que o próprio processo inflamatório e o processo de resistência à insulina cerebral e tudo mais leva ele a ter uma alimentação desbalanceada, resistência à leptina também, que vai corroborar com esse intestino também ficar pior por conta da alimentação e por isso se retroalimentaria. Então, eu particularmente eu enxergo a microbiota como um meio do caminho, ela não é a resposta. Não é, eu vou mudar sua. Ela é o meio do caminho, ela é o meio do processo. Que ela é alterada pelo estilo de vida, mesmo estilo de vida esse que leva a doenças. Enfim. E aí a microbiota do Caraca, velho. magro, é, Ih, vai. especificamente, ela ali estava, enfim, vendendo probióticos e alguns compostos bioativos que têm efeito antimicrobiano e que, enfim, ela queria prometer que a pessoa ia emagrecer porque ia mudar a microbiota dela, porque, segundo ela, a microbiota que está engordando ela, aquela daquela pessoa que não engorda ou não emagrece porque a microbiota não deixa, né? Eu acho que é extremamente reducionista, mais uma vez,
E a gente sabe que a microbiota sim influencia. Primeiro, além desse perfil inflamatório, a microbiota é um fator determinante para o quanto a gente vai conseguir extrair de comida, de energia da comida. Isso é um ponto foda, porque a gente faz cálculo de VET, a gente faz cálculo de JET, e aí a gente calcula, ó, teoricamente você gasta tanto de energia. Só que você, mesmo comendo aquele tanto, você não necessariamente vai extrair aquele tanto de energia. Então, é interessante que, por exemplo, na gravidez é um bom exemplo disso, acontecem mudanças na microbiota, onde a mulher naturalmente começa a extrair mais energia da mesma comida. E aí ela acredita, nossa, eu estou ganhando peso porque eu tenho mudanças hormonais também, mas porque você está extraindo mais energia da mesma comida que você está comendo. Então, se ela mantém gestão energética basal, ela vai conseguir extrair mais energia, conseguir, lógico, aproveitar mais essa energia e ver até a resistência fisiológica na gravidez, que corrobora com a distribuição de energia para o feto, e blá, 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 blá. Mas, enfim, parece que a microbiota, sim, é um dos fatores responsáveis, entre outros, para o quanto a gente consegue extrair de energia da comida. E talvez o magro, ele tem uma microbiota que elimina mais energia, que aproveita menos energia. E não necessariamente isso é bom, e não necessariamente isso é ruim. Isso é uma característica dele. E quem sabe, vários magros têm doenças cardiovasculares, vários magros têm várias outras doenças, então, enfim, magreza não necessariamente é um benefício, em algumas Sim, por patologias saúde. pode ser até um malefício, né? Se a gente pensar num idoso sarcopênico. Se ele tiver a microbiota do magro, isso corrobora com mais sarcopenia por causa dele. Caralho, velho, você deu uma surra de sensatez, velho. A gente dá uma viajada, né? Mas, enfim, é E muita de coisa. quebra, sabe aquele meme da Nazaré, que ela fica olhando pra cima com os cálculos rolando? Eu tô igual. Eu tô falando, caralho, velho, tipo, tá assim, muito louco, velho. Cara, Você falou uma coisa interessante. amplia, assim, o jeito de enxergar as Demais, coisas. velho, demais. E eu até E eu falo com a tava vendo que galera, assim, eu tava falando, eu posso falar por mim. E eu tava um pouco reducionista demais. Aí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, velho. Aí eu falei, isso aqui eu não manjo. Não manjo nada. Vou tentar manjar um pouquinho. Pelo menos para me situar e quem sabe minha cabeça não expandir mais para outras coisas também. sim. Me fala uma coisa, Jeff. Você falou do Butirato. Quem é esse cara aí, velho? E Vamos outra, lá. me fala um pouquinho também de quebra sobre psicobióticos. Você falou do processo inflamatório agindo no cérebro e tal. Sim. Me dá um review sobre isso, Vamos por conectar os gentileza. dois então logo. Galera, de maneira mais simples, o butirato ele é um ácido graxo de cadeia curta, é uma gordurinha que as bactérias produzem a partir da fermentação de fibra ou de carboidratos. A gente não pode também ser reducionista e falar que é só fibra que fermenta, que gera fermentação de butirato, tem outros. Mas, então, a gente come carboidrato, digerível ou não. Se ele entrar em contato com as bactérias produtoras de butirato, elas vão produzir o butirato. Esse butirato é sensacional. Eu acho que eu posso resumir dessa forma. Cara, nerd é uma raça, é uma desgraça, na verdade. A gente no bar um dia, vamos comentar rápido, conversando, bebendo, e aí os colegas, Jefferson, se você fosse escolher um ácido graxo de cadeia curta para ser, qual você seria? Propionato, butirato ou Na lata. acetato? Pá! Eu, porra, butirato. Nunca vi um estudo falando mal de butirato. Butirato é só benefício para a saúde. E aí, quando a gente vai estudar Caraca, velho. butirato, cara, ele impacta o nosso organismo primeiro. Ele estimula lá na célula L intestinal a produção de GLP-1, que GLP-1 a gente já lembra, né? Poxa, a galera anda aplicando, né? Análogo de GLP-1 para ter mais saciedade ou mais sensibilidade à insulina. Saxenda. Justamente. Então, o butirato ele estimula a produção de GLP-1, só que toda vez que o intestino, a célula intestinal produz GLP-1, ela produz GLP-2, que eu digo que é o irmão do bem também, é o irmão bom do GLP-1. O GLP-2, o que ele faz? Ele aumenta a força de tight junction. Sensacional. Então daí já começa a ver uma conexão do butirato e efeito fisiológico interessante. Além disso, o butirato ele estimula a produção de citocinas anti-inflamatórias ou interleucinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10. Além disso, o butirato ele consegue mexer na expressão gênica de fatores inflamatórios. Então ele consegue mudar estônia de acetilase, mudando a acetilação e metilação de genes, de estonas ali que fazem expressão gênica ou não,
conseguindo influenciar também na diminuição de marcadores inflamatórios. Então, ele faz regulação inflamatória. E aí, já fazendo uma breve conexão do butirato com a saúde cerebral, que você pediu para a gente tocar nesse assunto, primeiro, a gente tem, eu gosto de elencar que a gente tem três principais barreiras no nosso corpo, né, que separam o nosso corpo do meio ambiente. A primeira e maior delas é o intestino, a segunda maior é a pele, e a terceira é um filtro secundário, que é a barreira hematoencefálica, que separa o sangue do cérebro. Meio que para proteger contra o que ainda conseguiu passar pelo intestino e pela pele, para proteger o cérebro dessas substâncias. E aí, quando a primeira barreira, que é o intestino, ela se abre, é como se a gente pensar numa guerra, se a comissão de frente ali começa a perder guerreiros, os demais começam a sofrer. E aí, estudos da CEL, estudos mais recentes, mostram isso com bastante força de evidência, que quando o intestino está hiperpermeável, a barreira hematocefálica também começa a aumentar a sua permeabilidade. E aumentando a permeabilidade, a gente consegue ver um padrão mais inflamatório a nível cerebral, e a gente sabe, você sabe disso que eu sei, que algumas enzimas no cérebro, elas têm o seu metabolismo influenciado pelo grau de citocinas inflamatórias ali presentes, como a IDO. A IDO é aquela enzima que desvia triptofano, que deveria virar serotonina e melatonina, desvia para vir das quinonelinas. Então, porra, se eu tenho um intestino hiperpermeável, eu vou ter um cérebro também mais permeável, e isso vai mexer nas minhas emoções. Isso vai mexer na minha produção de neurotransmissores e, consequentemente, no jeito que eu penso sobre a vida. E daí a gente começa, isso é o lado científico da coisa, mas que na prática é a pessoa enfesada. Um exemplo, né? Cheia de fezes, é a pessoa enfesada cheia de fezes, mas que a gente usa isso no dia a dia para falar daquela pessoa que te faz raiva, que não sei o que, enfim. E quem aqui já viu aula minha, só para fechar o assunto, já sabe. Quando você está com raiva de uma pessoa, Rinaldo, o que você fala para ela? Cara, Muita coisa, né? tantas coisas, velho. Mas é aquele de criança. A pessoa tá te fazendo raiva, você fala, vai cagar. Vai cagar! Cara, vai cagar. Você quer o bem da pessoa. Você quer que ela desenfeze, porque você sabe que ela tá enfesada, que ela tá passando raiva, porque ela tá cheia de cocô. Então, na verdade, o vai cagar, ele é Caralho, benéfico. genial, velho. Agora, se você Genial. quer realmente o mal de uma pessoa, você fala o quê? Vai tomar no... Porque vai entupir, vai enfesar, aí vai ter problema. Caralho, velho. Cara, conhecimento popular é foda. Velho, tá assim minha cabeça. Conhecimento popular é foda, velho. Genial, velho. Tu falou em cagar. Sim, Vamos falar em cagar, velho. vamos. Cagar é importante, É correto? libertador, como a colega disse aí, ó. Libertador. Gostei da analogia, obrigado. E me diz uma coisa: existe um modo certo de cagar e de fazer e o resultado que aquilo produz? Me conta aí, fala um pouquinho. Me ensina a cagar, velho. Tá, Fala aí. vamos lá. Você sabe que esse foi meu pré-live, né? Vamos lá. Cara, Ai, caraca. anatomicamente falando, inclusive isso já é um ponto de vista da fisioterapia, o jeito mais fisiológico, anatomicamente falando, de cagar é de cócoras. Então a gente, o ser humano, já começou a cagar a história quando criou o vaso sanitário. Então, as Caraca, velho. latrinas eram um jeito mais fisiológico de cagar, que era um buraco no chão, você ficava de cócoras e eliminava as fezes. Como, enfim, os macacos fazem, os outros animais fazem. Isso é o anatômico fisiológico. Agora, é Sim. bacana ressaltar isso, porque várias pessoas têm problemas de evacuação por conta de posição anatômica errada. Então, várias pessoas têm problema, não conseguem evacuar por não ter um controle do esfíncter adequado ou não tem aquela sensação de esvaziamento pleno, justamente pela posição incorreta e por questões morfofuncionais intestinais também. Então, recomenda-se, já que a gente quer cagar no vaso, que a gente coloque pelo menos um banquinho para aumentar a elevação aí do joelho, diminuir o ângulo de abertura e ficar mais próximo do cócoras. Além disso, agora sobre o resultado final, né? Eu acho bacana a gente falar que, primeiro, por mais que seja bacana cagar todo dia, e até mais vezes por dia, porque é libertador, não necessariamente é necessário cagar todo dia. Então, Pô, pessoas, legal. principalmente que têm uma alimentação pequena, em termos de volume, como mulheres pequenas, uma mulher de 1,50 m, 1,60 m, que pesa 50 quilos e come 1.500, 2.000 calorias por dia,
Não necessariamente é problema se ela cagar dia sim, dia não. A não ser que hajam outros sintomas. Então, daí a gente entra numa escala chamada escala de Roma 4, que é a mais atual, que ela trata sobre constipação e sobre frequência intestinal, e ela trata o seguinte: a frequência, para ser considerada constipação, tem que ser menos de 3 vezes por semana. Ou seja, dia sim, dia não, ainda não é necessariamente um fator determinante para constipação, mas aí vem os outros. Sensação de liberdade ou de esvaziamento pleno. Isso tem que acontecer, isso é um fator determinante. Tem que ser rápido, cara. Quem faz live enquanto tá cagando, tá errado. Quem consegue fazer um post enquanto tá cagando, tá errado. Tem que ser ágil. Deu vontade, liberou. O tempo necessário para evacuação é um fator determinante para a saúde intestinal. Terceiro, o tamanho e o peso das fezes. Esse eu acho mais difícil porque eu não acho legal ficar pesando cocô, né? Eu acho que você concorda comigo. Então, assim, Mas, ó, se você pesa bastante comida, será que você não consegue fazer uma analogia aí, não? Você olha, cara, enfim, isso aqui tem cara de um filé mignon de 200 gramas, cara. Mas, enfim, brincadeiras à parte. Então, assim, quando a gente fala de saúde intestinal, a escala de Bristol é interessante, que ela diz pra gente relação de consistência. A frequência é importante, não necessariamente tem que ser todo dia, e não necessariamente muitas vezes é bom. Então, uma pessoa que caga 3, 4 vezes por dia, ela pode sim ter uma síndrome desabsortiva. Daí a gente entra para o terceiro ponto, que é o tempo de trânsito intestinal, o tempo que que a comida passa no nosso corpo. O ideal é de 12 a 24 horas. Só que pessoas pequenas podem ter um trânsito aumentado por menos. conta do volume alimentar, e pessoas que comem bastante poderiam ter esse trânsito levemente acelerado, 10, 12 horas. Mais que isso, já pode representar problemas. A pessoa não está conseguindo nem absorver os nutrientes que ela está ingerindo. Seja pela má digestão, seja pela má mastigação, começando na boca, pela má digestão de produção de ácido clorídrico ou de enzimas digestivas, até mesmo um peristaltismo em excesso, que ela está até conseguindo manter uma consistência normal, mas a frequência está aumentada, e aí isso, enfim, vai ter manifestações de desnutrição por falta de absorção de nutriente. E só para a gente fechar, que eu acho que é uma observação que a galera tem que ter em mente, escala de Bristol, existem inúmeras observações. Pensa, raciocina comigo. A pessoa era para ser constipada, era para ter uma escala 1 ou 2. Só que ela se enquadra naquele 50% da população que é sensível à cafeína. Sensível no sentido de sensibilidade do efeito laxativo. Aí ela fala, meu intestino funciona igual um reloginho. Todo dia de manhã eu tomo café e vou ao banheiro. Ela era para ser constipada por conta do padrão alimentar, só que ela está usando um laxante natural diariamente que está deixando a consistência dela tipo 3, tipo 4, por conta do efeito laxativo. Ou, e aí, identificar isso nos nossos pacientes. Ou ainda, era para ser constipada porque tem uma alergia alimentar, a gente sabe que constipação também é um sinal e sintoma de alergia alimentar. Por exemplo, pode ter alergia à proteína do leite de vaca. Isso pode gerar constipação. Só que se ao mesmo tempo ela tiver intolerância à lactose, que era para gerar diarreia, qual que é a média de 7 com 1? 3, 4, escala de Bristol normal. Então, assim, a gente tem que lembrar que o nosso paciente não tem uma coisa só, ele pode ter várias ao mesmo tempo. E várias coisas influenciando o mesmo sinal e sintoma para um lado e para o outro. Eu vejo isso muito em exame de sangue e exame de fezes também. Então, se uma coisa puxa para um lado, outra puxa para o outro, aquele exame perde a validade. Ele fica no neutro e você não tem realmente como utilizá-la como um bom parâmetro. Ainda mais excluir um quadro que você está hipotetizando só por aquele exame. Cara, é muito, muito legal isso. Mas me fala uma coisa. Sim, Uma dúvida até pessoal. E cheiro, velho? cheiro. Sim. Cheiro do cocô ou dos peidos? Dos dois. Por que Tá, não? Vamos abordar vamos peido lá. também, esse negócio aí. Cara, o cheiro, lembra, a gente começou a live, olha como é interessante. A gente começou a live falando de microbioma, DNA e metatranscriptoma, que é o resultado, é o metabolismo das bactérias. Daí a gente chega em cheiro. Que cheiro nada mais é do que metabolismo bacteriano, mostrando pra gente o que ele está fazendo, o que ele está produzindo. Então é bem interessante que, vamos lá,
Se você, vamos começar do começo do problema clássico aí. Se você tem um excesso de consumo proteico, e não diria só o excesso de consumo proteico, mas o excesso de proteína mal digerida. A pessoa pode comer Uhum. 1,2 gramas de proteína por quilo. Se ela não conseguir digerir, essa proteína vai estar sobrando no intestino dela. E ela não consegue digerir primeiro, porque às vezes quando ela mastiga aquele bife, dá 3 mastigadas, aquele bife desce inteiro para o estômago. Se no estômago ela não tem uma quantidade de ácido clorídrico adequada, porque ela toma omeprazol, porque ela tem hipocloridria por carência nutricional, etc., essa carne vai ficar muito tempo ali, vai ter o ácido agindo por fora, mas não vai conseguir digerir direito aquela carne. Aí ela já vai ter problema de absorção de B12 e ferro, por exemplo. Mas aí o estômago tenta dar aquele empachamento, ele tenta ficar ali muito tempo metabolizando, tentando produzir o ácido, ele desiste e libera pelo piloro ali para o intestino delgado. Chegou carne mal digerida no intestino delgado. Não era para ter carne mal digerida no intestino delgado. Ele libera enzimas proteolíticas, vão agir só por fora também dessa carne, vão conseguir digerir a parte externa, mas mesmo assim não vai conseguir digerir tudo porque está inteiro aquele bife. Vai passar no intestino delgado e chega no intestino grosso. Lá tem muita bactéria fermentadora, muita. E se constantemente você está alimentando as bactérias que tem lá com carne, que não era para estar lá, era para ter sido totalmente absorvida no intestino delgado, mas está sobrando carne para o intestino grosso, essas bactérias vão começar a fermentar essa carne e utilizar como fonte de energia. E quanto mais você coloca, mais elas fermentam. E um dos subprodutos do metabolismo de carnes pelas bactérias são gases. Gases com nomes bem específicos, como putrescina e cadaverina. Nomes sugestivos, Que meigo. Bem né? meigo, achei. Pois Fofo. é. Aí se você come, então, se essa carne chegou lá por todo esse processo inadequado, vai produzir esses gases e esses gases vão ser eliminados pelo nosso ânus, né? E aí você vai ter gases fétidos com cheiro de cadáver, cadaverina e com cheiro de podre, putrescina. Então, nesse caso, a gente está falando de metatranscriptoma e gases. Resultado da fermentação, resultado do metabolismo bacteriano. E por que, Jefferson, que porra, eu como 12 ovos e não tenho os gases fétidos? E meu coleguinha come dois e tem os gases fétidos. Por quê? Por todo esse processo. Se você, por mais que coma a proteína, consegue digerir e tem um consumo de vegetais adequado que gera um equilíbrio nessas bactérias, você não vai ter essa produção excessiva de gases fétidos e seu peido vai ser cheiroso. Agora, se com pouca proteína você não consegue digerir, você não come os vegetais, você vai ter desbalanço bacteriano com predominância de bactérias proteolíticas fermentando e gerando gases. Então, a gente já começa a entender que um alimento, por exemplo, ovo, ele pode ser bom para uma pessoa e ruim para outra. Depende da capacidade digestiva e das bactérias que ela tem no intestino. E talvez por isso que a gente começa a ampliar mais a visão, que estudos populacionais muitas vezes mostram resultados benéficos ou maléficos de um alimento. Ou ainda, a gente começa a ver muitas limitações de estudos populacionais de associação. Foda. Entendi. Cara, me tira uma dúvida. Sim. Agora puxando mais para a parte da prática, clínica mesmo. Na consulta, velho, como é que você analisa isso com o paciente? Você pergunta, etc. E ele pode relatar que tem os gases e tal. E como é que você intervém, hipoteticamente, nesse caso? Nesse Muito curioso. específico, Eu tô aprendendo pra caralho, velho. vamos lá. Primeiro, cara, até pra gente, enfim, diagnóstico de desbiose, não existe diagnóstico de desbiose. A gente Ah, não usa tem? muito, não existe diagnóstico de desbiose. Porque você tem que medir se elas estão gerando repercussão negativa para a saúde, as bactérias, enfim. Ah, então se algum nutri falar, você tá com desbiose, aí que fica com o pé atrás, Então, como que é? provavelmente tá. Provavelmente. E na É? verdade, em Vai. conversas com colegas da área, tipo o Bruno Zilber, todo mundo tem desbiose. Uh, eu posso chorar agora ou depois? Em graus mais graves e mais leves, com manifestações mais intensas e agudas ou mais baixas e crônicas. Porque, cara, a gente infelizmente vive num mundo que é desbiótico. A gente, enfim, respira poluição, a gente nasceu do jeito errado, a gente toma antibiótico pra caralho, a gente vive no higiene excessiva e blá, 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 blá. Então todo mundo tem um certo grau, mas enfim, a gente tenta minimizar isso. Prática clínica, o exemplo do a pessoa que está fermentando muita proteína. Primeiro de tudo, garantir
identificar pela anamnese qual ponto da cascata de digestão dela que está falho. A pessoa que mastiga rápido a comida, primeiro ponto, tem que mastigar mais. Primeiro é a base de tudo. Inclusive, eu aqui em Brasília eu atendo a primeira consulta em duas partes. Então, o paciente vem a primeira consulta na anamnese, ele volta uma semana depois para pegar o plano. E aí, Que se irado, eu velho. identifico que na primeira ele já come, mastiga mal e ele tem gases, sejam fétidos ou não, mas ele tem gases, ele já volta para casa com uma missão, mastigar a comida. E em boa parte dos casos, ele volta na entrega do plano relatando, os gases melhoraram. Não 100%, mas já melhoraram. Então, o começo do processo, que dente só tem na boca, a gente tem que lembrar isso. Então, digestão mecânica grossa só tem na boca. Se o começo do processo está mal, a chance dele terminar bem é mínima. Então, identificar na anamnese se ele mastiga bem ou se ele tem uma produção de ácido clorídrico adequada ou se ele tem uma produção de enzimas digestivas adequada, que já é um pouco mais complexo. Identificou isso, identificou que a mastigação está errada, ou que a produção de ácido clorídrico está errada, intervir nisso, mastigar mais, e na produção de ácido clorídrico a gente consegue intervir tanto ajudando ele a produzir, dando substrato, como a gente sabe que a produção de ácido clorídrico depende de B12, de zinco, de outros fatores, e também, muitas vezes, é o caso de suplementar cloredato de betaína temporariamente, que é já um agente que consegue deixar esse ambiente estomacal mais ácido para melhorar a digestão. E talvez um ponto, se você identifica que nessa pessoa o problema é excesso de consumo, o cara está comendo 3 gramas, 4 gramas de proteína por quilo, e não só isso, num fracionamento ruim, ele come 300, 400 gramas de bife ali, mal, enfim, mal passado, etc, etc, mexer nessa frequência. E muitas vezes também, só de você aumentar a ingestão de fibras e de compostos bioativos de vegetais, a gente tem que lembrar que as bactérias lá no nosso intestino, elas não são só amigas, elas também são inimigas. Então, se muitas vezes eu alimento as bactérias que combatem as bactérias patogênicas, ou nesse caso, as bactérias putrefativas, elas já vão diminuir em quantidade. Então, muitas vezes aumentar o teor de fibra já gera uma resposta benéfica para diminuir a quantidade de bactérias que fermentam carne, e aí o peido vai ficar cheiroso. Aí você pode vender uma dieta com gases, com cheiros, aromas da Itália, por exemplo. Nossa, não dá ideia não que se a menina estiver vendo a live, ela vai fazer isso, viu? Aí você vai ter que processar e cobrar royalties por cada peido que soltarem. Vai ficar rico, hein? Então, cara, basicamente assim, identificar os fatores de risco daquele paciente, o que naquele paciente está sendo o gatilho para aquele problema, tratar pontualmente aquilo, gerar um equilíbrio geral e acompanhar. Nada melhor do que acompanhar, né? Avaliar, melhorou, não melhorou? O que a gente pode melhorar ainda? O que não deu certo na intervenção? E assim vai, né? Como tudo na prática clínica. Mano, impressionante. Essa live era pra ser tipo para as outras pessoas, mas eu tenho certeza, das 10 mil, 20 mil pessoas que tem somado junto, eu sou a que estou mais aproveitando isso. Estou gostando pra Que caralho, isso, velho. parceiro. A gente tem que Tá marcar muito umas legal. resenhas, né? Tamo junto. Vou sim, eu vou colar em Brasília ou em São Paulo, onde você estiver, qualquer dia desse. Vamos Me lá. fala uma coisa, agora Sim. puxando um pouco para a parte de esporte, de desempenho, eu sei que tem alguma coisa aí. Me fala o que tem de associação, velho. Me fala um pouquinho. Cara, primeiro, falando de esportistas, primeiro que o esporte é sensacional e é necessário para equilíbrio da microbiota. Essencial. Então, se a gente fala de uma pessoa sedentária, certamente ela tem um perfil de microbiota ruim. Então, esse é o primeiro ponto. E é bacana que quando você pega esportistas e analisa o perfil de microbiota deles, um dos grandes pontos que a gente fala em termos de saúde do microbiota é a diversidade. E o esportista, eles têm até o dobro de diversidade que um indivíduo que não é esportista. O dobro. Não tem nenhum probiótico na vida, não tem nada que gere essa repercussão. Então, o esporte gera efeitos benéficos a nível intestinal, imunológico e microbiológico também. E a microbiota parece impactar no rendimento esportivo por algumas vias. Imunologia. Então, pessoas que têm o sistema imunológico debilitado, que têm infecções respiratórias oportunistas de recorrência, ou até a própria recuperação muscular, a gente pode extrapolar um pouco, pode ter um link aí com a saúde intestinal, como se o intestino está hiperpermeável, tem inflamação sistêmica. Inflamação sistêmica gera resistência à insulina. Insulina no músculo gera hipertrofia.
Então, já tem estudos abordando a sarcopenia no idoso, passando por essa desbiose, por esse desbalanço intestinal, como um fator intermediário de uma resistência insulínica ou de um quadro inflamatório que prejudica a saúde muscular, não só a saúde muscular em termos de quantidade de músculo, mas de qualidade muscular, quantidade e qualidade. A microbiota, o intestino, produz um fator que é determinante para a quantidade que a gente vai conseguir tirar de gordura, vamos dizer assim, dos quilomicrons que estão distribuindo gordura para o nosso corpo e jogar para dentro da célula muscular do tecido adiposo. Então, quando a gente pega o obeso, por exemplo, e analisa a microbiota do obeso, o obeso ele tem alguns fatores aumentados que aumentam a extração da gordura do quilomicron pro tecido muscular e pro tecido adiposo, em excesso. Porra, infiltração de gordura no tecido muscular que não está sendo oxidado, ceramidas, diglicerídeos que geram aumento da resistência à insulina. No Figueiredo, mais resistência à insulina e também esteatose hepática. Então a gente vê vários links da saúde muscular e também da saúde mitocondrial com o intestino. O próprio butirato ele consegue ser utilizado como fonte energética no ciclo de Krebs, lá no intestino, no enterócito. Inclusive, galera, dica, enterócito, ele gosta de comer butirato. A glutamina é quando ele não consegue comer o butirato. Fica a dica, tá? Então, na falta de butirato, ou num quadro inflamatório tão intenso que aquele enterócito não conseguiu maturar, não tem capacidade mitocondrial adequada, aí ele vai utilizar glutamina, inclusive via gliconeolítica, e não vai ser via beta-oxidação. O que corrobora ainda mais essa falta desse metabolismo com a saúde intestinal, mas eu tô viajando já. Então, assim, tem imunologia, tem saúde muscular, tem até hipertrofia e tem recuperação, tem tudo isso aí. Isso, esportista, atleta, excesso, né? E excesso parece gerar prejuízo na microbiota. Mas interessante, cara, que como a doença também, a gente falou que o obeso, ele tem uma microbiota obesogênica, parece que o atleta, ele tem uma microbiota esportista. Quando eles veem essa análise de metatranscriptoma de microbiota de atletas, eles veem a microbiota expressando mais enzimas de vias por exemplo, de vias produtoras de energia, de vias do ácido tricarboxílico, de vias de degradação de aminoácidos, enfim. É lindo, é bonito, é isso. Outra pergunta, Jeff. Quando Sim. você vai dormir, você sonha com butirato, com microbiota? Que porra é essa, velho? Conta aí. Cara, Butirato vai ser o nome do meu Tô cachorro. aqui. Vai ser o Ai, nome do meu filho, butirato. velho, Que sobrenome. delícia. Vai ser o João Butirato da Silva, velho. Cara, Falando sério agora. não tem nada mais maravilhoso. Pra você ter noção, e aí já, pô, guarda isso, já vão começar a suplementar Butirato. Porque já existe. Eu vi, Sim, eu vi estudo em rato, eles isso. fazendo enema de butirato, velho. Em Sim, ratos, obviamente. sim, Mas, sim. cara, que louco. E botando eles pra correr. Eu vi Sim. esse estudo. Já tem Eu suplementação de achei muito butirato de foda. sódio, tem de outras formas de butirato. Eles aumentaram, eu lembro um dos parâmetros que eles viram. Eles aumentaram muito o tempo de exaustão dos ratinhos, velho. Uhum. Eu achei isso louco, fantástico. E eu Não, fiquei e curioso também, como é que faz enema de butirato em ratinho, velho? Caraca, já é difícil fazer o force feeding, né? Alimentar ele via oral. Eu falei, enema é caralho, pior velho, louco, ainda, né? coisa de louco. Né? Mas para você ter uma noção, como é amplo o efeito do butirato, tem estudos em ratos com suplementação de butirato de sódio e efeito anti-Alzheimer, ou neuroprotetor. Nossa, coisa fina, velho. Então, butirato é foda e não adianta suplementar. Ano que vem vai lançar um suplemento de butirato, porque, mais uma vez, é a visão reducionista. Com certeza não é só o butirato. É toda a cascata de produção e enfim, todas as conexões ali, o equilíbrio da microbiota, tudo que gera a produção de butirato, que gera o efeito benéfico, enfim. Cara, fantástico. A galera fica muitas vezes assim, né? Fala, butirato, então é isso aqui, foda-se o resto. Mas esquece do processo por trás da formação daquele butirato, quem está Cara, colonizando, quem está produzindo, eu etc. gosto muito da visão do... Pô, esqueci o nome dele, mas enfim, depois eu falo. É a visão do Japa, eu esqueci o nome dele. O Henry Pigami? Não, enfim. Mas ele fala o seguinte: será que, por exemplo, ter mais mitocôndrias é o ponto-chave
ou ter mais mitocôndrias grandes ou mitocôndrias em número, é o ponto-chave de ter mais saúde? Ou é o que você faz para ter mais mitocôndrias que te deixa uma pessoa mais saudável? E as mitocôndrias são só uma consequência do ato de fazer atividade física, por exemplo. Muito louco, velho. Né? Não é Muito louco. um jeito de pensar que eu acho foda. Então, assim, cara, Muito. ter mitocôndrias é o resultado da parada. Igual emagrecer, é o resultado da coisa. Mas, pelo visto, a atividade física, cara, tem um artigo que fala, atividade física, o polypill, a coisa que trata tudo. Igual a dieta, trata tudo, ajuda tudo, como um ponto-chave. Não é só por um mecanismo, não é só porque aumenta mitocôndria. Então, não é só fazendo uma coisa que vai aumentar a mitocôndria que vai resolver a saúde da galera. Né? Caralho, velho. Eu tô fudido porque eu quero mais. E não tem mais tempo, velho. Vai Já tá acabar 8 acabando, velho. minutos. Parece que eu comecei, dei boa noite agora pra galera pra começar. Caralho, velho. É E o humor, né, pior, velho? e o pior, entre aspas, isso é bom. Mas acendeu tanta coisa, tanta fagulha, pelo menos pra mim, que eu falei, caralho, eu preciso aprender, ou pelo menos aquietar um pouco os ânimos, saber um pouco mais sobre isso, porque eu tô saindo daqui com mais pergunta do que realmente. E era o que eu disse esperar, né? Cara, Uma hora não dá pra eu tenho fazer tanta muito mais coisa pergunta, que eu isso, tenho tanta pergunta que você não tem né? noção, velho. Mas uma certeza eu tenho. No começo eu tinha certeza da morte. Agora eu tenho certeza que eu vou morrer e que eu preciso estudar microbiota intestinal para ontem. É bacana, é bom, mas assim, estude, mas vai ver que é um caminho sem volta e uma angústia sem volta. Então, assim, estuda e já lê sobre ansiedade, sobre umas coisas dessas para dar uma controlada. Medita, não sei se você medita, que é bacana, cara. Porque senão a gente fica muito Caralho. louco. Jeff, muitíssimo, 100%, muito obrigado por você ter cedido esse tempo precioso, que realmente é muito precioso. Você é um cara Que que isso, cara. eu vejo, se quando não está estudando, você está lá com seus filhos do Consciência Nutricional, ou está palestrando, ou está atendendo, ou e repete o processo. Alguma dessas coisas, você sempre está realmente girando aí a roda do conhecimento. Estou numa E labuta. muito obrigado. Esse conteúdo foi de graça. Você palestra em congressos de alto nível e está disponibilizando isso para todo mundo aqui. Isso é muito legal. A live vai ficar salva nas 24 horas, só que, com a sua devida permissão, vou botar também no YouTube, velho. Por Vou deixar favor, salvo no YouTube, porque faz as esse honras, a gente material coloca o aqui link. realmente é algo muito precioso para ser perdido assim ao léu. Eu gosto Muitíssimo muito, obrigado, nada, velho. cara, que isso. Eu que agradeço, enfim. Eu falo, cara, eu preciso ser instigado, ser inquietado para me expor mais. Muitas vezes eu morro de preguiça, enfim, preguiça, a Também, correria do dia a dia, a gente também. acaba empurrando as coisas com a barriga, mas eu tava até conversando com a paciente hoje, cara, esse negócio de rede social ajuda muito, muitas pessoas, e a gente deveria ter um compromisso maior. Então, assim, obrigado pelo convite, por essa inquietação, por criar o compromisso da gente trocar ideia sobre isso, de fazer perguntas extremamente pertinentes, colocações pertinentes. E o Marcelo Carvalho, eu gosto muito que ele fala assim, sobre os devaneios bioquímicos. Eu acho que a gente pode chamar essa live Ele é fera, de velho. devaneios microbiológicos. Cara, foi Acho que nada mais sensacional. A justo. gente falou de tudo, velho. De genética, imunologia, microbiota. A gente falou de cagar, a gente falou de tudo, velho. Aqui Sensacional. do inferno ao céu, né? A gente não tem É, muito mistério, não. Parceiro, muito Jeff, obrigado. E vamos marcar tamo depois junto, outras velho. lives aí, porque eu quero. Porque isso foi quase uma É entrevista. só, E eu quero é te só você falar. entrevistar depois. Vamos nessa, velho. Vamos Vamos combinar nessa. aí pra Eu gente. não vou, infelizmente, eu não vou conseguir chegar no teu nível de acrescentar conhecimento, mas eu vou fazer o meu melhor para fazer malabares aqui. Vou dançar. Alguma coisa vai sair engraçada. No Que mínimo. isso. Para de onda, velho. E só pra gente fechar, cadê Diga aí. teus filhos? Tem filho não, cara? Então, e por que você não adota alguns filhos? Tô pensando. Eu tenho preciso trocar uma ideia com você. E com o Cara, Valentim também. eu tô Vocês instigando, eu estão. tô Eu entendi o que instigando, você quiser. eu tô instigando todo mundo que eu vejo, que são bons profissionais. Cara, isso é questão de. A gente hoje está conseguindo, talvez, pensar um pouco mais na frente, mas a gente hoje está construindo uma nutrição diferente daqui 5, 10 anos.
E a gente consegue fazer isso de uma maneira mais importante, mais intensa e com mais mãos, se a gente compartilha o que a gente estuda e o que a gente tem de vivência prática com estudantes de nutrição. Então, assim, se você conseguir, você é um cara estudioso pra caralho, esforçado, atende já há 2 anos, já tem experiência clínica, pega um, dois, três moleques, começa a despendiar tempo, gasta aí no mínimo 5, 6 horas por semana com os meus filhos aqui, mas a gente tá, enfim, algo que eu vejo que no futuro, daqui 5, 10 anos, a gente Paga tá, dividendos. sem sombra de dúvida. Paga E a muitos questão de propósito de dividendos. vida. Cara, esse negócio de dar aula, de estudar e Eu tudo gosto, mais, velho. não é um E o que negócio que eu dá dou, mais via de dinheiro. regra, é justamente, eu ia falar isso. Não é uma coisa que eu faça por dinheiro. Na verdade, muitas das coisas que eu faço, inclusive, é de graça, e eu falo mesmo, não tô nem aí. Mas eu faço porque eu gosto, realmente. E isso você falou tudo. E o trabalho que a gente tem, principalmente você faz umas aulas também que parece um filme do Avengers, né? De efeito especial. Eu vejo os bonequinhos no chão e falei, que filha da puta, como é que ele faz isso, velho? A gente tenta deixar mais lúdico, né? Enfim, tenta melhorar um pouquinho. Cara, Mas é isso. 100%. Obrigado, obrigado, obrigado de coração, velho. Tamo junto, Tamo junto. mestre. É Satisfação nóis. enorme. A gente tem que Tchau, marcar a tchau. resenha depois. Tchau, tchau. Boa noite. Chama nós. Valeu, Falou. galera.